pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Esse é o canal Direito de Família Atual, eu sou Rosa Pousa e hoje dando continuidade a um assunto que a gente começou no vídeo anterior, falando a respeito de inventário, onde o propósito do trabalho realizado, ou que está sendo realizado, é no sentido de passar informação, esclarecimento para aquelas pessoas que não sabem como se processa o inventário, em que situações a gente abre inventário, o que acontece no inventário, por que tem muitas situações em que o inventário é demorado. A gente conhece situações de inventários que tem mais de 20 anos e não terminou ainda. Por que tudo isso acontece? Então, nesses vídeos que eu vou gravar para vocês, até atendendo a pedidos de seguidores, pedindo para falar sobre o inventário, eu vou procurar falar aqui para vocês, aliás, já comecei no vídeo anterior, falando de forma bem simples e bem popular para que vocês entendam. Então, no vídeo anterior nós falamos a respeito de aquela questão do parente que faleceu, né? Passado mais ou menos uma semana é expedida a certidão de óbito, porque no primeiro momento, para que haja o enterro, sai a declaração de óbito, ou emitida pelo hospital, se o médico de lá do hospital assinou essa declaração, ou na impossibilidade, quando é morte violenta, ou a pessoa morreu em casa, que se não tinha um médico acompanhando, geralmente o médico que declara a morte lá no hospital, ele não vai querer assinar essa declaração, porque ele não sabe como é que a pessoa morreu. Então, nessas circunstâncias, e em algumas outras, que também não é o objetivo do vídeo, mas assim, passando por cima, assim, a fim de que vocês saibam que existem essas possibilidades, vai para o IML, para o Instituto Médico Legal, a fim de que seja feito, de que o legista verifique qual foi a causa-morte. É necessário se descobrir a causa-morte, em que pese, em alguns casos, a gente pegar a certidão de óbito, em que está escrito lá, causa-mortes indeterminada. Mas aí é um assunto para um outro vídeo. Muito bem. De pós-certidão de óbito, as pessoas interessadas, aquelas que têm legitimidade para requerer a abertura desse inventário, elas vão se reunir com os demais herdeiros, isso num primeiro momento. Vão se reunir com os demais herdeiros, a fim de verificar se há um acordo com relação àquele inventário. Então, digamos, o pai que morreu, que nós demos o exemplo ontem, né? Vida longa aos pais que estão aqui me assistindo, tá bom? Mas esse foi o nosso exemplo. Então, o pai morreu, sobreviveu a esposa, cônjuge sobrevivente, ou então a companheira, por exemplo. Digamos que tinham filhos. Filhos dentro do casamento, filhos fora do casamento. Porque o falecido, vamos aqui complicar um pouquinho, vamos dizer que ele já tinha sido casado antes e ele era casado atualmente com outra pessoa, então que ele tinha filhos de lá, filhos de cá. Bom, é uma situação assim um pouco peculiar quando a gente encontra, quando um cliente vem procurar a gente para fazer um inventário e tá tudo cor-de-rosa, até combinando com o meu nome. Onde os filhos de um lado, os filhos do outro, mais a companheira atual ou a esposa atual, estejam de acordo com esse inventário. Geralmente tem confusão, ou porque um quer um pedaço maior, ou o outro acha que essa atual não tem direito, ou porque um filho recebeu uma parte antes do pai morrer, em vida, o pai ajudou muito aquele filho em dinheiro, ou então porque simplesmente tem briga ali de enteado com madrasta e com a parte com a esposa anterior, enfim. Vamos dizer que haja uma situação qualquer onde essa viúva ou essa companheira sobrevivente e esses filhos do morto, eles não entrem em acordo. Se entrar em acordo, pode ser feito no cartório, porque esse é um requisito para que haja possibilidade de fazer o inventário extrajudicial no cartório de notas, títulos e documentos. Eu tenho que ter, inicialmente, acordo entre todos os envolvidos. Não teve acordo, doutora, o que a gente faz agora? Bom, não tem outro jeito. Tem que pedir a abertura do inventário judicialmente, né? Como é que vai fazer? Vai ser constituído um advogado, só abrindo um parênteses aqui, o advogado é indispensável, tanto para o inventário judicial, quanto o inventário extrajudicial feito no cartório.
tá certo? Então a parte ela deve comparecer no cartório com o seu advogado de sua confiança. Estou deixando isso muito bem claro aqui, porque a gente tem um código de ética que ele deve ser respeitado. Tá? Quem está me ouvindo aqui, advogado, sabe exatamente do que eu estou falando. Não pode haver imposição de advogado no cartório. Tá? O advogado é de confiança da parte que vai ser representada por ele. Muito bem. Bom, então não houve acordo, eu vou ter que entrar com o inventário judicial. O primeiro passo, quando tem toda essa discussão, muitas vezes a gente tem dificuldade até de reunir toda a documentação de todos os herdeiros. Por quê? Porque um dos herdeiros arrumou o advogado, constituiu um advogado. Então vamos dar o exemplo aqui da minha pessoa, até porque eu sou advogada. Então tem uma família aí de 6 filhos. 3 fora do casamento, 3 dentro do casamento, mais a viúva sobrevivente. Então, digamos que as pessoas me conheçam. Então, vem e me contrata para fazer um inventário. O primeiro passo para mim, ou para qualquer outro advogado, é tentar o acordo. Por quê? Porque é mais rápido, porque é mais em conta, porque demanda menos dor de cabeça. Então, o primeiro ponto que o advogado vai fazer é tentar reunir todas essas pessoas. Então ele vai esgotar todas as condições que ele tiver ali de conversar com um, conversar com o outro, para que todos passem procuração para esse advogado. Então a viúva vai assinar a procuração e os demais herdeiros também. Se conseguir fazer dessa maneira, o inventário ele vai prosseguir normalmente, depois eu vou contar para vocês o que acontece na sequência, mas é uma coisa, vamos dizer assim, mais suave, tá? Com menos problema? Ok. Mas digamos que os filhos fora do casamento não se entendam com a madrasta, não se entendam com esse cônjuge sobrevivente. Estou dando esse exemplo aqui quando tem outro casamento, gente, porque é o mais comum de dar problema. Tá? Porque sempre alguém vai achar que tem direito a uma fatia maior, ou até mesmo querer, já me aconteceu isso, de querer excluir herdeiro, filho anterior do morto. Né? Então a gente vai gravar um vídeo especialmente falando sobre isso, sobre deixar herdeiro fora da herança, fora do inventário. Mas aqui na nossa situação, o advogado foi contratado, estou dando meu próprio exemplo aqui, e a gente não conseguiu conversar com todos os herdeiros. Ora, como é que eu vou fazer um inventário onde o morto era casado em segundas núpcias, ou então morava junto com alguém, e aqui no nosso exemplo ele morava junto, tinha a escritura pública de união estável, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas acontece que eu não consegui fazer acordo com os outros herdeiros, que são aqueles fora do casamento. E eu tenho que fazer o inventário. Como é que o advogado vai fazer? Então a gente recolhe, a viúva, que no caso está contratando a gente, ela vai trazer toda a documentação que o advogado vai pedir. Que documentos? Certidão de óbito, certidão de casamento, se é que ele era casado, ou então a escritura pública de união estável, junto, se ele fosse divorciado e agora ele estava em união estável, é importante também a gente juntar essa certidão que comprova que ele era divorciado, né, para evitar outros problemas. Certidão de nascimento de todos os filhos. Ah, doutora, mas os filhos já são casados. Então, certidão de casamento de todos os filhos. Documentos de identificação, CPF, RG, comprovante de residência. Que mais? Ah, ele estava pagando o financiamento da casa própria. Ou então, nossa, ele tinha acabado de adquirir um automóvel. Estava pagando as prestações desse automóvel. Precisamos do comprovante, do contrato de compra e venda desse referente a esse financiamento, os comprovantes dos pagamentos, desses boletos de pagamento desse carro que ele estava pagando, o certificado de propriedade do veículo, com licenciamento, tudo certinho, né? Documentos do morto. Que documentos do morto que eu vou precisar? Se ele era casado, se ele era solteiro, então certidão de casamento, se já estava divorciado, certidão de casamento averbada, escritura pública de união estável, declaração de união estável, CPF, RG, carteira profissional, né? Às vezes o morto ele estava trabalhando quando ele morreu, ele estava em atividade ainda. E os créditos trabalhistas dele,
eu tenho um caso em andamento nesse momento, eles vão entrar no inventário. Então, tudo isso tem que aparecer dentro do processo. Bom, então, a gente está explorando aqui uma situação onde a gente parte do pressuposto que o cônjuge sobrevivente, a viúva que veio me contratar ou contratar o colega, tem à sua disposição toda essa documentação que eu acabei de falar. Então, ele vai pedir a abertura do inventário para o juiz e vai pedir para que aquela pessoa que está pedindo ali a abertura do inventário, que ela seja nomeada como inventariante. Porque, como eu expliquei no vídeo anterior, o inventariante é aquele que responde pelo processo de inventário, né? É aquela pessoa para a qual o juiz vai determinar que se apresente documentos, que providencie isso, providencie aquilo, aquilo outro. Tem que ter alguém responsável, alguém que responda por aquele inventário e que traga aos autos do processo, através do seu advogado, toda a documentação pertinente à evolução daquele processo. Tá certo? Mas vamos dizer que a viúva não dispõe de todos os documentos, porque eventualmente ele tinha deixado guardado na casa de um outro filho, ou por alguma razão estava com alguma outra pessoa e ela procurou toda essa documentação e ela não encontrou para pedir a abertura do inventário. E a gente não evolui o inventário, ele não tem como tramitar sem toda a documentação, porque o juiz vai mandar que seja determinado. Bom, aí eu vou gravar um próximo vídeo só falando sobre a ausência desses documentos para que a gente proceda ao inventário. Mas o que é importante dizer, nesse primeiro momento aqui, ela tinha toda essa documentação, pediu a abertura do inventário, nessa mesma petição o advogado já vai pedir para que ela seja nomeada como inventariante, porque necessariamente tem que ter um inventariante, tá? Ou se ela não puder ou não quiser ser inventariante, peguei um caso um tempo atrás, onde o sobrevivente era o esposo, só que ele estava idoso e não tinha condições de atender aos comandos judiciais, não tinha saúde para isso. Então, a filha mais velha pediu a abertura do inventário, informou que ele era o cônjuge sobrevivente, mas que ele não dispunha de condições de permanecer no cargo de inventariante. Então, razão pela qual pediu-se para que essa filha fosse nomeada como inventariante. E o juiz aceitou, terminamos o inventário e ela como inventariante, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo para a cota parte de ninguém e nem para a ameação dele, tá bom? É apenas questão de representação processual dentro do processo de inventário, tá bom, gente? Então, é meio longo, mas assim, é necessário para que, quando a gente quer dar a noção para vocês do que, como se tramita alguma coisa, como se procede alguma coisa, às vezes até mesmo para advogados, mas que não militam na área. Tem colegas aqui que só fazem a área trabalhista, só faz a área criminal ou então a área tributária e muitas vezes desconhece esse passo a passo do processo de inventário. Tá bom? Então nós vamos encerrar o vídeo aqui hoje, que eu já estou com 13 minutos e pouco aqui, para não ficar muito longo para vocês, até esse momento em que a requerente que está pedindo o cargo de inventariante apresenta toda essa primeira documentação pedindo a abertura do inventário, tá bom? Vocês fiquem de olho, porque no vídeo seguinte eu vou falar o que acontece depois que foi distribuída a ação de inventário, que é nesse primeiro momento, tá bom? Não percam, peço para vocês que, se gostaram, se foi interessante, que vocês curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Muito obrigado por vocês estarem me assistindo, obrigado pelos comentários maravilhosos que vocês têm me mandado, e eu encontro com vocês no nosso próximo vídeo, dando continuidade a esse assunto do inventário, né? O que será que acontece depois que o advogado conseguiu distribuir a ação de inventário, pedido de abertura, hein? Me acompanhem, vocês vão gostar do próximo capítulo. Um abraço, fiquem com Deus, gente. Até mais. Tchau.